Olá, pessoal. Meu nome é Thaís. Eu sou professora de Direito Processual Civil do 360 Concurso. O nosso tema de hoje é sobre a audiência de mediação ou de conciliação. Nós vamos verificar se ela é obrigatória ou se ela é facultativa. Vamos lá? A audiência de conciliação ou de mediação é um ato processual pela qual as partes se reúnem com o conciliador para que juntas consigam achar uma solução ou um acordo que ponha fim ao conflito. Então, via de regra, o CPC de 2015, o novo CPC, ele fomenta justamente, ele estimula a autocomposição já na fase, nesse caso da audiência, processual, nessa fase que os ânimos já estão acirrados, onde já houve a propositura de uma petição inicial, já houve lá, normalmente, a citação do réu, e onde a gente já há uma audiência marcada para que as partes, para que o réu e o autor, antes do réu apresentar a sua defesa, sentem, conversem com o espírito de compor esse litígio, com o espírito de resolver esse litígio, colocando fim à demanda. Trazendo um pouquinho a história de como surgiu essa audiência de conciliação e de mediação, é uma inovação trazida pelo chamado sistema multiportas. Quando a gente pensa em processo, em litígio, eu sempre tenho que pensar que há um conflito instaurado. Então, o legislador, tanto com a resolução 125 de 2010 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, tanto no CPC de 2015, a ideia foi de proporcionar que o jurisdicionado, que a parte, ela busque alternativas, ela busque portas para tratar o seu conflito. Então, para cada tipo de conflito instaurado, o jurisdicionado, a parte que está pleiteando, ela vai buscar algumas portas para tratar esse conflito. Nós sabemos que o Estado juiz, ele optou pela jurisdição como um meio de solucionar os seus conflitos. Todavia, o CPC mesmo traz para a gente um leque de portas que faz com que aquela parte, aquela pessoa, possa optar para buscar ajuda para solucionar o seu litígio. Um exemplo, gente, a conciliação, a mediação. Nós temos no âmbito processual, como a audiência que nós estamos vendo agora, e no âmbito pré-processual, quando ocorre lá no Sejusques, Então, a gente pensar numa audiência de conciliação ou de mediação, vamos pensar o quê? Que ela pode ocorrer tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Temos também a arbitragem, A arbitragem, ela é uma jurisdição privada, onde eu tenho um terceiro imparcial, que é o árbitro, que vai se posicionar diante daquele conflito, daquela lide. Lembrando que heterocomposição, meios heterocompositivos de solução de conflitos, nós temos aí a jurisdição em si, que é a regra geral do Estado brasileiro, e nós temos também a jurisdição privada, que são as chamadas câmaras de arbitragem. Já os meios autocompositivos, que é essa estimulação bem crescente no CPC de 2015, nós temos a conciliação, nós temos a mediação, e podemos ter ainda outras práticas que fomentem a solução do conflito. Eu não vou trazer aqui, gente, qual é a diferença entre mediação, qual a diferença entre conciliação. Isso vocês têm que estudar quando for estudar o tratamento do conflito, como tratar o conflito. Se eu trato o conflito de família, por exemplo, que já há uma relação pré-existente antes do conflito, eu me valho da mediação. Se eu tiver um vínculo com a parte existente apenas pós-conflito, eu vou tratar através da conciliação. Então, esses conceitos básicos, vocês busquem nas doutrinas, por aí afora, porque nosso foco de hoje é sobre a audiência de mediação ou de conciliação. Então, vamos lá. O que o CPC trouxe, O CPC de 2015 trouxe? Ele falou assim, olha, via de regra, quando você ingressar com uma ação na justiça, quando ingressar com uma ação judicial, eu, judiciário, vou designar uma audiência de mediação ou de conciliação. Essa é a regra do CPC de 2015. Quando que essa audiência não vai haver? Então, vejam só, a regra é, a audiência de mediação ou de conciliação, ela é
obrigatória. Está aqui a resposta para o nosso giro. Ela é obrigatória, quer dizer o quê? Que obrigatoriamente, né, o juiz, é a regra, ele vai receber a sua petição inicial e vai designar uma audiência de mediação ou de conciliação. Quando que essa audiência ela não vai acontecer, tá? Ela não vai acontecer quando? São duas as exceções, apenas duas exceções. Se o direito dos envolvidos não admitir a autocomposição, não admitir a composição. Então, eu tenho uma determinada demanda cujo direito dos envolvidos não dá margem a uma autocomposição, não dá margem a uma conciliação. O que o juiz faz, então? Ele manda citar a parte para que a parte apresente uma defesa, para que a parte apresente a contestação. E o outro, né, a segunda exceção à nossa regra da obrigatoriedade da audiência de mediação ou de conciliação é quando o autor já tenha manifestado na petição inicial o seu desinteresse pela realização da audiência. E o réu também, em até 10 dias antes da audiência ser realizada, também demonstra o seu desinteresse. Então, vejam só, o CPC ele é muito rico quando ele traz esses conceitos para a gente, né? Está lá no artigo 334 do CPC. Ele falou o seguinte, olha, a audiência é obrigatória. Só não ocorrerá quando o processo não admitir a autocomposição, o direito envolvido não admitir a autocomposição, ou se ainda ambas as partes, vejam só, ambas as partes manifestarem o seu desinteresse. Do contrário, a audiência ocorrerá. Aí vem a pergunta, professora, vamos imaginar que o autor, na sua petição inicial, falou que tem interesse. Aí vem o réu, por sua vez, coloca lá uma petição falando, olha, eu não tenho interesse na realização da audiência de mediação de conciliação. Um tem interesse e o outro não tem interesse. Essa audiência, ela vai ocorrer? Minha resposta é sim, ela vai ocorrer. O que vai mudar nesse exemplo que eu dei agora? Vai mudar o início da contagem do prazo de defesa do réu, mas isso não o isenta de comparecer na audiência de mediação ou de conciliação. E vou mais além ainda, né? O CPC, ele traz no artigo 248, parágrafo 3º, que essa citação do réu, esse chamamento para o réu ao comparecimento à sua audiência, deve ser feito em até, no mínimo, 20 dias antes de antecedência, em relação à data designada, para que ele esteja ciente, no mínimo de 20 dias antes, que terá essa audiência. E em caso de manifesto desinteresse, ele tem até 10 dias antes da data da audiência designada para peticionar, falando, olha, eu não tenho interesse. Lembrando que ambos devem manifestar o desinteresse, senão a audiência ocorrerá, tá? Vale ressaltar também, pessoal, no caso de litisconsórcio unitário, nós podemos ter uma demanda aí que tenha litisconsortes unitário. O desinteresse, em caso de litisconsórcio unitário, deve ser demonstrado por todos. Todos os litisconsortes devem vir ao processo, peticionar ao processo, demonstrando o seu desinteresse. Isso está previsto no artigo 334, parágrafo 6º do CPC. E ainda, em sendo litisconsórcio simples, se eu tiver uma demanda com litisconsortes de forma simples, né, cuja sentença seja distinta para cada litisconsorte, o desinteresse é manifestado autonomamente. Vejam só, autonomamente. O que quer dizer isso, Thaís? A cada petição juntada no processo, manifestando o seu desinteresse, dali começa a contar o prazo de defesa para cada litisconsorte. Artigo 334, parágrafo 1º. É isso que assinala o 335, parágrafo 1º do CPC. Então, em sendo litisconsórcio unitário, todos devem manifestar o seu desinteresse. Se todos quiserem que não ocorra audiência, né, se forem réus, ela não ocorrerá se o autor também manifestar o seu desinteresse. Mas, se for litisconsórcio simples, em sendo simples, cada um vai peticionar no processo e o prazo, a fluência do prazo de contestação começa a contar da juntada de cada petição
colocada no processo. Então, vamos lá. Essa audiência de conciliação ou de mediação, ela admite, né, ocorrida antes da contestação, ela comporta flexibilizações. Aqui é um ponto bem interessante, que poucas pessoas se pegam a esse ponto, mas eu gosto de trazer para o meu aluno. Quando a gente fala, então, da audiência que ocorre antes da contestação, antes da defesa do réu, eu tenho que pensar numa primeira flexibilização. Professor, o que é uma flexibilização? É uma exceção à audiência de mediação ou de conciliação. Vamos lá. Qual que é a primeira exceção? Quando a sua petição inicial for indeferida liminarmente, aquela que não se ouve a parte contrária, o juiz vai lá, indefere liminar, e você vai lá e apresenta um recurso de apelação, e a sua apelação é provida, é dado provimento à sua apelação, a apelação é essa interposta pelo autor, né, de uma sentença terminativa, o prazo para a contestação será contado da intimação, olha só, da intimação em primeiro grau do retorno dos autos. Vou repetir. Devolvido o processo para o primeiro grau, o réu será intimado. Por que ele será intimado? Porque ele já foi citado quando ele ofertou as contrarrazões de apelação. Olha só, olha que riqueza essa passagem aqui. Então, ele já houve a citação quando ele foi citado para oferta de contrarrazões de apelação. Ele, então, réu, vai ser intimado para contestar. E, em seguida, será designada a audiência de conciliação ou de mediação, já com a defesa encartada aos autos. Olha que interessante. Então, nós temos lá que a regra é a obrigatoriedade da audiência de mediação ou de conciliação e que ela ocorra antes da oferta da contestação. Perfeito, tá? Porém, eu tenho duas exceções. A primeira exceção que eu acabei de trazer para você agora é quando petição inicial é indeferida liminarmente, você ingressa com recurso de apelação de uma sentença terminativa e a sua apelação ela é provida. Então, nesse caso, o meu réu já foi citado para oferta de contrarrazões, ele vai ser intimado para apresentar a sua contestação quando o processo retornar ao primeiro grau, ao juízo de primeiro grau. E depois de juntada a contestação do réu, o juiz marcará a audiência de conciliação ou de mediação, já com a defesa do réu encartada aos autos, conforme assinala o artigo 331, parágrafo 1º do CPC. Vamos agora à segunda exceção. Nós também temos no CPC uma segunda exceção, também que primeiro contesta, depois temos audiência. Vamos lá. Qual que é a exceção, Thaís? A segunda exceção. O réu, se ele alegar incompetência de juízo em sede preliminar, ele poderá apresentar a contestação perante o foro do seu domicílio. Então, vamos lá. O réu vai lá, alegou em preliminar uma sessão de incompetência do juízo, preliminarmente, apresentou essa contestação no foro do seu domicílio. Nessa hipótese especial, a defesa será remetida pelo juízo em que foi protocolada aonde tramita o processo. Então, vamos lá. Então, nessa hipótese, a defesa será remetida para o juízo onde está correndo o processo, né? Onde tramita o processo, sendo suspensa a realização de audiência de conciliação ou de mediação. Ato contínuo, o juiz ele vai apreciar a alegada incompetência de juízo e, se for acolhida, em sendo acolhida, será cancelada a audiência previamente designada no juízo incompetente. E será designada nova data de audiência. Perfeito? Então, vamos lá. Você foi lá, contestou, alegou preliminar de incompetência de juízo, de foro de juízo. O juiz vai remeter aonde está tramitando o processo e você vai falar o seguinte, olha, se for acolhida essa sessão de incompetência
relativa, incompetência de foro de juízo, o juiz vai cancelar essa audiência já designada e vai mandar os autos para aquele foro que até agora, né, que até então é tido como foro competente, para que naquele foro seja marcada, designada audiência de conciliação ou de mediação. Perfeito. Professora, e sendo rejeitada a exceção de incompetência relativa, né, proposta aduzida em preliminar de contestação. Se for rejeitada, impugnada essa exceção de incompetência, será nova data designada pelo juízo, se necessário for, tá? Então, assim, perceba aqui, pessoal, que o réu ele deve alegar incompetência de juízo na contestação, em preliminar de contestação. Isso faz diferença? Logicamente que faz diferença. Se for acolhida, nós teremos o resultado da remessa dos autos para o juízo competente, com cancelamento da audiência naquele juízo onde nasceu o processo e nova marcação de data no juízo onde foi remetido os autos. Se a audiência for, se a exceção for julgada rejeitada, foi rechaçada, o juiz ele vai designar uma nova audiência, se for necessária. Mais uma ressalva, para a gente já encerrar nosso tema aqui das audiências de conciliação ou de mediação, uma ressalva aqui. O CPC traz para a gente sobre a obrigatoriedade, acabei de falar no comparecimento dessa audiência, tá? Obrigatoriedade, a parte, via de regra, obrigatoriamente, tanto o autor quanto o réu devem comparecer a essa audiência sob pena de ato tentatório à dignidade da justiça, tá? Todavia, tem-se entendido que se você outorgar uma procuração com poderes específicos para o seu advogado, poderes de transação, de transigir para o seu advogado, para que ele compareça à audiência de conciliação ou de mediação sozinho, só sem você estar presente, essa multa processual de ato tentatório à dignidade da justiça não vai incidir, tá? Não haverá a incidência dessa multa sobre o ato tentatório à dignidade da justiça. E ainda, pessoal, por fim, o CPC, o artigo 236, parágrafo 3º do CPC, admite que as partes indiquem a figura do conciliador ou do mediador, ou ainda, que não é a nossa realidade, eu vou falar por quê, que a audiência se realiza por videoconferência, né? Então, essa indicação da figura do conciliador ou do mediador, as partes, elas podem indicar. As partes podem celebrar o chamado negócio jurídico processual, indicando para o processo um conciliador ou um mediador, desde que celebrem o negócio jurídico processual. E quanto à audiência, a realização pela audiência de mediação ou de conciliação por videoconferência, eu digo que na nossa realidade atual, porque assim, com a pandemia, as audiências de mediação e de conciliação são realizadas sim por videoconferência, tá? Não serão realizadas as audiências por videoconferência quando a parte manifestamente falar que não tem capacidade técnica de produzir, de participar de uma audiência por conta da baixa aí dos meios tecnológicos, tá? Mas, via de regra, ela vai acontecer sim. Espero que eu tenha esgotado o tema com vocês. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou à disposição e venha aprender mais com a gente. 360 concursos, o caminho é aqui. Muito obrigada e um bom dia.